Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Que bom que nós estamos juntos aqui nessa noite para celebrar o nome poderoso de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. O tema da mensagem dessa noite é a verdadeira esperança. Amém? A verdadeira esperança. Romanos, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 25. Vamos falar um pouquinho de esperança hoje, né? A verdadeira esperança. Romanos, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 25. Vamos ler. Abraão, crendo contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se esquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós precisamos aprender sobre a verdadeira esperança. Você está dizendo o quê, Alan? Que tem uma esperança que é mentirosa, que é enganosa? Talvez sim, dentro da nossa conotação do que nós estamos falando aqui, que nós que somos homens e mulheres de Deus, filhos de Deus e cremos nas promessas do Senhor. Precisamos entender a ótica da esperança pelo caminho correto. Porque geralmente nós confundimos principalmente, por exemplo, fé com esperança. Fé não tem nada a ver com esperança. Esperança, naturalmente falando na sua definição, é alguém que espera por alguma coisa ou por algo, né? Por alguma coisa, por alguém, né? A fé é uma convicção que você tem daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Ok? Então são duas coisas completamente diferentes. Naturalmente falando, a esperança é esse ato, é essa atitude que nós temos em todo tempo, em todo momento, devido a uma promessa que te é feita, ou alguma coisa que te é prometido, né, que você espera disso. E existem, na verdade, muitas definições, dependendo do ramo, do campo teológico, do seu ciclo de crença, da sua vida, que vão definir esperança para você. Inclusivamente e também individualmente. Esperança para mim pode ser uma coisa, esperança para você pode ser outra coisa, dependendo daquilo que você está vivendo, daquilo que você está momentaneamente passando num determinado momento. Para nós que somos cristãos, para nós que somos filhos de Deus, esperança tem uma definição bíblica, né? Tem um significado bíblico. Principalmente nesse texto que nós estamos lendo de Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vem falando aqui, ele faz duas afirmações sobre esperança acerca da vida de Abraão. Ele disse que Abraão creu contra toda a esperança em esperança. São duas afirmações aqui. Creu contra toda a esperança em esperança. Ele está falando de uma esperança natural que todo homem tem sobre toda e qualquer circunstância. E a outra esperança que ele está falando de uma esperança baseada na Bíblia. Ele está falando do elpis. Ele está falando daquilo que significa uma alegre e confiante expectativa de boas notícias. Uma alegre e uma grande expectativa, uma expectativa confiante de boas notícias. Mas espera aí, se nós estamos definindo aqui esperança no sentido bíblico da coisa, no sentido para nós que somos cristãos, filhos de Deus, e para quem vive a sua vida naturalmente, está todo mundo esperando alguma coisa. Você concorda comigo? Quem não é crente e quem é crente
tem uma esperança. Você concorda comigo? Você tem esperança aí no seu coração, meu irmão? Amém? Posso ouvir um amém aí de você? Se nós temos esperança, isso é um ponto, isso é um fato. Nós só precisamos colocar ela no lugar correto, com a motivação correta, com a base correta. Porque é isso que vai dizer se a tua esperança vai ser frustrada, se a tua esperança vai ser capenga, se a tua esperança vai ter fundamento, se a tua esperança vai ter resposta, ou se a tua esperança é uma esperança fundamentada, se é uma esperança verdadeira, se vai ser uma esperança que não vai te frustrar, se no final das contas, no final do caminho, no final da curva, você não vai se surpreender com uma notícia que você não estava esperando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a verdade bíblica, porque a esperança da Bíblia, a esperança em Jesus se respalda na Bíblia, que é a verdade que liberta todo homem, que é a verdade que nos conduz a um caminho triunfante. Eu posso ouvir um amém? Se nós somos filhos de Deus, precisamos entender essa esperança. Todos nós somos capazes de ter a esperança, essa esperança natural, que é a esperança essencial para toda a nossa vida. E tem até o ditado, né? Hoje mesmo eu estava conversando com os jovens, estava brincando, e eu falei para eles, vou pregar sobre esperança hoje. Aí alguém estava brincando sobre um determinado assunto, e aí alguém falou assim, a esperança é a última que morre. Essa frase não é bíblica não, tá, gente? Essa frase é só um termo. A esperança, ela é a última que morre, nesse ditado popular. Mas o que acontece quando essa esperança morre? A esperança natural morre. A esperança que você tem em relação a um sentimento, a um desejo seu, a uma coisa que você quer muito, a uma coisa que você tem almejado, a uma coisa que você tem desejado muito. Quando essa esperança acaba, geralmente, quando essa esperança acaba, nós trocamos esse sentimento, ou essa emoção, esse ciclo da nossa vida, geralmente por um outro, que se chama desespero. Repita comigo, desespero. Porque quando você acaba-se as esperanças, você fica sem saber o que fazer, meu irmão. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperançoso. Praticamente entra, na grande maioria dos casos, um desespero no nosso coração. E o desespero tem, geralmente, o poder de influenciar a nossa vida em dois aspectos, né? Ele pode fazer você querer alguma coisa antes do tempo determinado. Veja bem, você não está mais numa situação de calmaria, de tranquilidade, onde tudo está sob controle na sua vida. Não, você agora está desesperançoso, você não sabe o que fazer, você precisa de uma resposta, você precisa ver os teus objetivos, aquilo pelo qual você tanto sonhou se cumprir. Você não está vendo mais solução. Então você está num ambiente descontrolado, praticamente desesperado. Viu aquela pessoa que está há anos esperando alguém para se relacionar, ou alguém que está esperando uma resposta que não sai nunca, uma decisão na justiça que não sai nunca, ou alguém que está vivendo uma determinada situação dentro da sua família que não se soluciona, que parece que nunca vai acabar. Eu estou falando dessa situação, desse sentimento que acaba tomando conta do nosso coração. E geralmente ele vai ter esse poder de nos fazer mover alguma coisa para duas coisas, para duas situações. A primeira é precipitar toda ação, tomar ações precipitadas, ações de desespero, ações que vão tentar amenizar a nossa dor e o nosso sofrimento, que nem sempre, grande parte da nossa vida, nem sempre vai estar, vou chamar assim, tá, irmãos? Fora do controle de Deus, porque tudo está no controle de Deus. Deus sempre tem os seus propósitos. Deus sempre tem os seus motivos, os seus praquês. Todos os nãos que você recebe de Deus têm um fundamento. Deus nos conhece intrinsecamente, sabe? De dentro para fora. Nós temos o nosso senso de urgência, de necessidade, que é completamente diferente da necessidade, da urgência, da emergência de Deus. Completamente. E aí o que nós fazemos? Colocamos os nossos olhos na primeira oferta que aparece diante da nossa vida, que parece ser uma solução que vai acabar com o meu desespero. Mas preste atenção, anote isso aí, meu irmão. Já viu aquele cara? Pega essa senha no seu coração, anota isso aí no seu coração. Existem propostas que aparecem para nós que podem nos tirar do propósito de Deus.
que podem te tirar de um propósito eterno. E o propósito que Deus tem para nós são propósitos eternos, propósitos fundamentados. Deus nunca vai te colocar num caminho, meu irmão, que Ele não possa te sustentar. Deus nunca vai abrir uma porta que Ele não tenha capacidade de mantê-la aberta. Da mesma forma, Deus nunca vai fechar a porta que você seja capaz de abri-la novamente. Deus nunca vai te dar um não, que você possa de alguma forma convencer que o seu argumento é melhor do que o dele, irmãos. Posso ouvir um amém? Então, ele traz esse primeiro sentimento, que é o de precipitação e desespero. Mas também tem um segundo sentimento, né? Que às vezes nós perdemos o tempo. Nós estamos tão acostumados a viver dentro do desespero que nós acabamos perdendo o foco e o tempo certo de viver uma determinada promessa, de viver uma determinada palavra que foi liberada sobre nós. Essa semana eu fui convidado junto com a Jéssica para almoçar na casa de um amado irmão, e nós fomos lá jantar na casa dele, e ele estava cozinhando uma coisa no forno, né? Eu conversando com ele, brincando com ele, eu falei com ele: e aí, mano, beleza, cara? E aí, como é que está aquela situação? Foi uma coisa que ele tá aí batalhando. Ele: meu irmão, eu estou sentindo um cheirinho. Eu falei: não, eu também estou sentindo um cheirinho. Esse cheiro maravilhoso que eles levaram a gente para comer um negócio de camarão lá, que eu não sei nem como é que é o nome, irmão, maravilhoso. Estou sentindo um cheiro de camarão. Não, varão, não é isso não. O cheirinho já está no ar, sabe? A bênção, a promessa está no forno, só esperando o momento exato de eu abrir o forno e desfrutar da promessa. Eu falei: meu Deus, Atalaia, isso não veio de você, veio do Espírito. Ai, meu Deus. E eu falei assim: e aí, varão? Ele né, meu irmão? Mas aí tem aquela situação, já está no forno, só que eu tenho que ficar ligado. Eu falei: é mesmo, varão? Por quê? Porque se eu tirar antes do tempo, pode dar ruim. Se eu tirar depois do tempo, pode queimar. Já viu o bolo que você coloca para assar? Você prepara o bolo, prepara a massa, né? Vai, empurra ele para dentro lá do forno. Vê se eu estou falando errado, Mary. São 30 minutos para cozinhar, para assar o bolo, né? 30 minutos, aprendi, tá vendo? São 30 minutos para assar o bolo. Se você tirar lá o bolo antes do tempo, o que vai acontecer? O bolo vai murchar e vai solar. Mas se você deixar mais tempo, o que vai acontecer com a massa? Ela vai se queimar. Então você não pode tirar antes do tempo, não pode querer usufruir antes do tempo de todas as promessas, de todas as palavras que são liberadas a teu favor. Você está entendendo aqui, meu irmão, o exemplo? É exatamente dessa forma. Deus tem um tempo certo, a hora certa. Continue tendo a esperança, a sua esperança baseada, pautada na palavra de Deus, porque é a partir da palavra de Deus que você vai vencer todas as tuas incredulidades, toda teu sentimento de precipitação, todo o teu sentimento de procrastinação. Você vai vencer tudo isso, meu irmão. E no tempo certo, na hora certa, você vai ver com os seus olhos, você vai pegar com as suas mãos, você vai estar aqui contando os seus testemunhos, porque você foi como alguém que viveu como Abraão, que creu contra toda a esperança, mas que em esperança desfrutou das promessas ricas, inigualáveis, incríveis do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Então, sem esperança, nós, geralmente vivemos assim, murchamos, desistimos das lutas, né, de batalhar pelos nossos sonhos, mergulhamos na depressão e até abalamos mesmo o nosso sistema imunológico, né, porque abala as nossas emoções, né. Às vezes, a esperança natural chega ao fim, porque nós não temos mais motivos para continuar acreditando. Às vezes está num nível tão grande, meu irmão, de dificuldade, para você, que de repente para você é muito forte, é muito alto que você está vivendo, um problema, uma questão que você precisa resolver, que você fica sem esperança e aí acha que tudo chegou ao fim. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Lembra lá do que eu falei agora no início da mensagem, que existe um ditado popular, que a esperança é o quê? A última... Não, repete comigo, irmão. Vamos fazer um tieteteca mesmo. Que a esperança é a última que morre, não é verdade? Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Romanos capítulo 15, diz que o nosso Deus é o Deus da esperança.
para o ditado popular, para a vida, para as coisas naturais, para a esperança natural, a esperança é a última que morre. Só que ela morre. A esperança natural morre. Mas nós temos um Deus que revive a esperança, que ressuscita a esperança. Ou melhor, que sustenta as suas esperanças. Que sustenta as suas esperanças com a sua palavra. Então, vamos aqui, olhando para o texto que nós falamos aqui, que nós lemos, vamos ver aqui, ó. Primeiro, Abraão creu contra a esperança. Abraão, ele é considerado o pai da fé. E no texto de Romanos capítulo 4, lá no versículo 16 até o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação da seguinte maneira, que aqueles que são, no sentido espiritual, filhos de Abraão, afirma que aqueles que creem, que todos aqueles que creem, no sentido espiritual, são filhos de Abraão. Paulo também afirma e diz que Abraão, na esperança, creu contra a esperança. É uma afirmação impressionante e até que conflitante para nós. Porque o que ela quer exatamente dizer sobre isso? Comentando sobre essa passagem, eu achei um comentário impressionante aqui de João Calvino, que ele usa, Paulo usa o termo esperança 2 vezes, né? Na primeira sentença, esperança significa originar-se da natureza da razão carnal, do motivo carnal, pelo qual eu e você, carnalmente, nós desejamos. E no segundo, está completamente referindo-se à nossa fé, que é a nossa base doutrinária, que é a palavra de Deus, que é o dom de Deus. Então, parece que existem então 2 tipos de esperança, que nós já falamos, a natural e a espiritual, bíblica. Naturalmente, preste atenção no texto que você leu. Você leu aí Romanos, capítulo 4. Abraão não tinha motivos para ter esperança. Ele e Sara não podiam ter filho, o filho tão esperado. Mas, espiritualmente, Abraão contava com uma ferramenta, com uma arma poderosa. E que era o suficiente, o bastante, para manter a sua fé num determinado lugar. Que era uma palavra do próprio Deus. Amém, irmãos? Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão? Quantos de nós já não temos, né? A Bíblia é a palavra de Deus revelada que você precisa para viver a sua vida. Ponto. Mas já viu aquela promessa pontual, específica? Que você tem também aí? Que geralmente Deus revela ao coração dos seus filhos, que você fica ali, ó, esperando, maturando, né? Esperando ela amadurecer, ela acontecer. E Abraão tinha isso, tinha uma palavra dessa sobre a sua vida, que a sua descendência possuiria as nações. Mas peraí, estamos falando de um velhinho, meu irmão, que tinha uma esposa, que na época tinha 65 anos, se eu não estou enganado. E ele, eu acho que tinha 75, alguma coisa desse tipo. 75 e 65, né, meu irmão? Vai vir uma nação depois dele, eles não tinham nem filho. Sara, então, nem quando era mais jovem tinha tido filho. Que esperança louca é essa? Que palavra louca é essa? Você imagina hoje, meu irmão, você aí na condição, de repente, de mais idade, já sem esperança nenhuma, você recebe uma mensagem, desculpa, gente, louca dessa do coração de Deus para a sua vida. O que você vai pensar? Deus é muito doido, né? Deus está doido, acho que ele perdeu a noção do perigo, ele não sabe o que vai. Talvez, você imagina a quantidade de conflitos que pode ter acontecido no processo, porque você precisa prestar atenção numa coisa, irmãos. Todo mundo tem uma palavra de Deus aí para o seu coração, irmão? Entre a palavra revelada e o cumprimento da palavra, tem um tempo. E é isso aqui, entre a palavra revelada e o cumprimento dela, é que vai determinar qual vai ser o fim da sua vida. Porque se não adianta nada você ter uma palavra revelada de Deus no seu coração, você tem a Bíblia, a promessa de Deus, para todos os filhos, revelada através da vida de Jesus para o seu coração, mas que você acha que você vai cumprir as promessas sem viver princípios, sem caminhar com Cristo, vivendo a sua vida de qualquer forma. O meu sonho é casar, o meu sonho é encontrar um homem de Deus, mas busca homem em tudo quanto é lugar, menos dentro da casa do Senhor. Vai encontrar, irmãos, só num milagre de Deus. Estou te dando um exemplo prático, tá?
do que eu estou falando aqui. Mas pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro assunto. Nós precisamos entender que nós precisamos nos comportar da forma que nós cremos. Porque preste atenção, a Bíblia diz que Abraão permaneceu crendo. Abraão recebeu a sua promessa 25 anos depois. Ele recebeu com 75, foi concluir com 100 anos, é isso? Com 100 anos. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, Emerson. Quanto tempo aí que você está esperando pela sua promessa, meu irmão? E aí, quanta volta você já deu na sua vida, né? O povo de Israel, lá na beira do Egito, tinha promessas e promessas do Senhor, e por causa da desobediência do seu coração, no caminho, o povo de Israel foi libertado do Egito pelo Senhor. O Senhor fez milagres, o mesmo povo que viu o mar se abrir, que passou, sabe, a seco pelo meio do mar. Imagina aquela cena, meu irmão. Eu não sei nadar, eu fico desesperado quando eu entro no mar, meu irmão, que a água bate um pouquinho acima aqui da barriga, porque fica sem controle. Você imagina eu entrando dentro de um lugar, meu irmão, que o mar se abre de um lado, do outro, seco. Eu não sei lá, quem viu aí a novela da Record, que eles fizeram uma encenação. Eu não posso te dizer que foi assim que aconteceu. Foi uma cena criada ali, e com imaginação, com ilusionismo, com uma série de fatores. Você já ficou meio que impressionado. Eu fiquei pensando como poderia ter sido. Você imagina o povo que passou a seco, que viu todo o exército de Faraó ser esmagado completamente, sabe, aniquilado, porque todo o povo de Deus passou a seco. E o exército de Faraó, do inimigo, quando viu a oportunidade de continuar correndo atrás do povo de Deus, eles foram e entraram também. Aí a Bíblia fala que o mar se fechou sobre eles. O Senhor deu vitória para aquele povo. Aí a Bíblia diz, olha só que maravilha, que os homens do povo de Deus começaram a ver os exércitos de Faraó sendo expelidos pelo mar, que a areia ficou com uma quantidade incrível, sabe, tremenda, grandiosa, de inimigos derrotados. E aí eles começaram a celebrar, dançar ao Senhor. Quantas vezes nós já não vivemos assim, né? Milagres que parecem ser extraordinários. Vivemos uma época, um tempo incrível na nossa vida. Recebemos uma palavra, o nosso coração está em êxtase, o nosso coração está esperançoso. Eu vou viver o tempo de Deus. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Oh céus, oh azar, ninguém me quer, ninguém me ama. Irmãos, constância, firmeza, repita comigo, constância. Mais forte, constância é o segredo para viver as promessas de Deus. Porque muitas vozes vão aparecer no meio do caminho para dizer, não, você está enganado. Não foi Deus que falou com você, não. Não é muito bem isso que a Bíblia quer dizer a teu respeito, não, irmão. Você entendeu errado. Não, você não entendeu errado. É o que a Bíblia diz a teu respeito, é para nós que somos filhos de Deus. Então repita comigo, entre a promessa, mais forte, entre a promessa e o cumprimento, existe um caminho. E o segredo da tua e da minha vitória está ali, meu irmão. O que é que eu faço entre a promessa e o cumprimento? Se eu viver uma vida esmorecendo, bananada, se eu viver uma vida, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? igual um cachorro que cai do caminhão de mudança, que não sabe para onde vai, que vive correndo atrás do próprio rabinho, assim, ó, rodando em volta de si mesmo. Não vai adiantar de nada. Irmãos, olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olhe porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então continue crendo, continue esperançoso. A esperança natural se baseia em circunstâncias. A esperança bíblica, preste atenção, se baseia na palavra de Deus. A esperança natural é horizontal. A esperança natural é horizontal, é tudo aquilo que você consegue enxergar e ver com os seus olhos. Mas a esperança bíblica é na vertical. Você está sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. A esperança natural ela é boa, mas a esperança bíblica é melhor ainda. A esperança natural
é até mesmo, sabe, contra ela. A esperança natural é a última que morre, mas a esperança bíblica não morre nunca, porque ela é segurada, ela é pautada, ela é estabelecida no Deus da esperança. Ai, irmãos, como eu estou feliz hoje. Ai, aleluia, irmãos. Semana passada estava terrível, estava com uma crise de labirintite. Eu não podia gritar, não podia cantar, não podia fazer nada. Mas eu não sou aquilo, sabe? Essa palavra foi gerada assim, a partir desse momento. Você já teve labirintite, sabe o que eu estou falando? Quem já teve? Você fica lá, ó, todo zureta da ideia, tu não consegue pisar do lado, pisa para um lado, vai cair, pisa para o outro, vai cair, sem firmeza, sem equilíbrio no corpo, uma enxaqueca terrível. Eu falei, Senhor, a tua palavra me garante a cura. A tua palavra diz que a oração da fé sararia o doente. Eu estou aqui, crendo nisso, porque a minha esperança é bíblica, a minha esperança é elpis. Eu tenho uma expectativa grande, alegre, de melhores notícias, de boas notícias. A minha expectativa não está em nada dessa terra. A nossa esperança precisa estar em Jesus, amém, irmãos? A verdadeira esperança deve sempre combater a esperança da origem humana. Abraão foi destituído de qualquer base que ele tinha para esperar, mas ele fez o que? Ele esperou. E você está disposto a fazer a mesma coisa, irmãos? Está disposto a esperar, está disposto a se manter firme, se manter olhando em direção à palavra de Deus, colocando os seus olhos em Jesus, sempre em Jesus. Vão ter dias que você vai ser desafiado a forçar os olhos para o outro lado. Vão ter dias que as soluções mais fáceis vão aparecer para você. Não, vai por esse caminho não. Não toma essa decisão assim não. Não, eu acho que por aqui. Mas preste atenção, se ela estiver tirando você do propósito, do objetivo, sai dela que é furada. Você até pode ter algum tipo de ganho, mas nada vai se comparar com tudo aquilo que Deus prometeu para você. Porque o fim que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor. Os caminhos dele são mais altos, muito mais altos, irmãos. Aceite as propostas de Deus todos os dias. Viva crendo, esperançoso no Senhor. Talvez seja o teu filho que está aqui, e você olha para ele, para a vida dele hoje e fala, meu Deus, esse menino não tem mais solução. Meu Deus, o meu marido, meu Deus do céu, olha para esse homem, eu não consigo nem imaginar qualquer vida diferente da que ele vive hoje, porque ele está tão preso, está tão preso em coisas que eu não consigo, sabe, que provocam tanta destruição para dentro da nossa família, para o nosso relacionamento. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou aqui como mensageiro de fé para o teu coração, como mensageiro de esperança para o teu coração, para você olhar para o lado certo, para você colocar a tua esperança no lugar certo. Porque sim, você vai viver os milagres de Deus. Sim, você vai ver com os seus olhos a boa promessa de Deus, a perfeita promessa de Deus se cumprindo sobre a tua vida, irmãos. A nossa esperança está em Deus. Se a esperança acabou, você pode voltar a ter esperança. Muitas vezes desistimos de um sonho, de um casamento, de um filho, de uma luta. Mas Romanos 4:17 diz, Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já existissem. É viver pela fé, não pelo que os seus olhos estão vendo. Porque de repente a sua realidade vai dizer uma coisa. Essa semana a minha realidade dizia, você está com labirintite, você não consegue se manter equilibrado. Tudo ao teu redor roda, tudo ao seu redor está mais difícil. Você está perdendo a consciência das coisas, você não consegue raciocinar muito bem por causa dessa doença maldita. Mas a minha fé, lá no fundo, dizia, eu não aceito essa realidade, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário a cura, e é dela que eu me aposso. Eu quero a minha mente sã, eu quero o meu corpo equilibrado. Meu irmão, eu faço até o número 4 para você aqui hoje, eu posso pular, balançar a cabeça.
mas os nossos olhos querem comandar a nossa fé, querem comandar a nossa esperança, querem comandar a nossa crença. E acredite, eles têm até poder para fazer isso, para tocar nas tuas emoções, para abalar as suas emoções. Mas Deus chama as coisas que não são, como se já existissem. Esperança natural é uma esperança que eu espero de qualquer coisa, a qualquer momento. A minha espera é sobre alguma coisa. A minha fé é baseada numa coisa que é viva, que é presente, que é hoje. Eu não vou ser curado amanhã, eu sou curado hoje. Eu não vou ser liberto amanhã, eu sou liberto hoje. Por quê? Porque a minha esperança está baseada nisso aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. E ela diz que essas coisas já foram conquistadas na cruz do Calvário. E é lá, a partir de lá, que estão todas as nossas vitórias. No livro de Lamentações, Jeremias está atravessando, arrasado, por conta de um processo de destruição de Jerusalém. Ele não via perspectiva nenhuma para o seu povo. Aí em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias faz uma declaração. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Os meus olhos estão vendo destruição. Os meus olhos estão vendo o caos. Eu não vejo como o povo de Israel vai reverter essa situação, como nós vamos nos reconstruir, como as coisas vão ser reconstruídas. Naturalmente não tem solução. Mas espera aí, os meus olhos estão vendo isso, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Onde é que eu começo as minhas vitórias e derrotas? É aqui, ó. É aqui, na mente, na mentalidade, é que você começa as suas derrotas e as suas vitórias. Porque um time de mentalidade vencedora, ela pode viver num pior ambiente, mas aquele pior ambiente vai ser o melhor ambiente que aquela pessoa pode proporcionar a si mesmo e aos seus. Você pode viver dentro de um barraquinho, meu irmão, pobre, miserável, mas se você tem mentalidade vencedora, se você tem mentalidade de filho de Deus, uma mentalidade vitoriosa, aquele vai ser o melhor lugar que você vai viver enquanto você estiver ali, pensando sempre lá na frente, em como evoluir, em como crescer na sua fé, em como tirar a sua família daquela situação, sempre. Agora você pode ter o melhor time de futebol, você pode ter a melhor equipe do mundo, mas se dentro da sua mente, dentro da sua fé, no seu coração, as coisas estiverem desordenadas, você não vence nada. Ou no máximo, você vence até um determinado ponto e não consegue dar um passo avante. As suas vitórias e as suas derrotas começam na sua mentalidade. Então, meu irmão, quero te dar uma dica. Volte-se para a palavra. Converta a sua mente à palavra de Deus. À palavra de Deus. Porque é ela que rege os nossos pensamentos. Ou deveriam reger os nossos pensamentos. Que deveriam reger as atitudes da nossa vida. É ela que vai, fazendo ponderações, que vai aparando, não, esse pensamento não está correto, então a palavra de Deus diz o quê? A respeito disso. Então eu preciso melhorar isso na minha vida, no meu comportamento, nas minhas decisões. Então ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é que Jeremias trazia à sua mente e lhe fazia ter esperanças? O poder e a bondade do Senhor através da sua palavra. E é o que ele revela em seguida. Lamentações 3, 22 até o 26. 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 22 a 26. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção... Olha essa afirmação. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias olhou para as suas circunstâncias e perdeu toda a esperança natural.
Mas ele não olhou, mas ele então olhou para Deus e abraçou a esperança bíblica. Se você for ler o capítulo 3 de Lamentações, o início dele é verdadeiramente uma lamentação, né? É Jeremias contando a história, ai meu Deus, por quê? Aquela coisa toda, falando dos maus momentos, da derrocada. Mas aí a partir do 21 em diante, ele, não, peraí, você está louco, eu não sou esse ambiente de derrota. A minha vida não é isso, eu sou filho de Deus. O que ele falou a respeito de mim não é isso. Então eu me posiciono em relação àquilo que ele falou em respeito da minha fé, em respeito da minha vida profissional, em respeito do meu trabalho, em respeito da minha família, em respeito do meu comportamento. Ele olhou e abraçou a esperança bíblica. Contra todas as expectativas, Jerusalém foi reconstruída e o povo saiu do cativeiro. Que nessa noite, irmãos, você tem essa mesma mentalidade, a mentalidade vitoriosa, a mentalidade que está respaldada pela Bíblia, que vai te garantir toda e qualquer vitória que você necessita segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Afinal de contas, né, irmãos? Lembrei agora, 2 Coríntios, se eu não estou enganado, é capítulo 2 ou capítulo 5. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Amém, irmãos? Então repita, eu vivo pela fé. Você não vive por vista, meu irmão, mas você vive pela fé. Então nós somos desafiados a crer. Será que em algum momento, você perdeu essa esperança? Então, como Abraão e Jeremias e até o próprio Jesus, você pode crer contra toda a esperança, contra essa esperança que é falha, essa esperança que se acaba, que tem um fim, que não leva a um propósito fundamentado. Você pode colocar os seus olhos em Deus, confiar que Ele é bondoso e poderoso e avançar pela fé, irmãos, pela fé. Teve um francês, um grande filósofo, iluminista, Voltaire, eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é, muito conhecido. Perdão a pronúncia. Ele afirmou que a filosofia, o conceito que ele deu um exemplo de filosofia, é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. E aí, dentre as suas aulas, dentre as aulas de filosofia, tinha um aluno cristão. E ele fez a seguinte afirmação: se filosofia é procurar dentro de um quarto escuro um gato preto que não está lá, a fé, preste atenção, a fé é procurar no mesmo quarto escuro um gato preto que não está lá e encontrar o gato. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Eu lembrei de Hebreus capítulo 11, né? A definição de fé. A fé é a certeza daquilo que nós estamos esperando e a convicção das coisas que nós não estamos vendo. Está vendo, irmãos? Se a tua esperança estiver no lugar certo, ainda que os seus olhos não vejam, você vai encontrar. Caramba, mano. Ainda que todos os teus sentimentos por dentro, a tua razão, todo o cenário ao teu redor, dê razão para você ficar triste, ainda assim a alegria vai permanecer no seu coração. Ainda que o cenário seja completamente desfavorável de tudo aquilo que você acreditou a vida toda, ainda assim a solução continua no mesmo lugar. Porque Deus é imutável, irmãos. O Deus que nós servimos é imutável, Ele não sofre variação. Ele continua ali, calmo, tranquilo, no mesmo lugar. Quem se desespera somos nós.
E você pensa que Deus muda o curso que Ele tem para a sua vida só porque você se desesperou e tomou uma decisão errada? Não, não. Ele continua ali, ó, parado, permanecendo, fundamentado. A palavra dele é viva, é eficaz, é a verdade que liberta o homem, é aquela que vai te levar para o caminho, para o melhor caminho da sua vida. E ele fica ali, ó, só esperando você. Vem, volta para o caminho, volta para o caminho. Só esperando você. O Espírito Santo lá, fazendo o seu trabalho, convencendo o seu coração. Rapaz, você está tomando um caminho errado, não é aí. Dá um passinho para trás agora. Faz o caminho que você precisa trilhar. Porque, ó, a fé é a certeza daquilo que você espera, sabe? Mas a convicção daquilo que você não está vendo. Você pode até não estar vendo. Irmãos, é conflitante o que eu estou dizendo para você, sabe? Porque você sai daqui e você volta para a sua casa, né? Você volta para a sua vida, para um ambiente comum, normal. E aí o que acontece? Você se depara com a sua realidade. Mas hoje, eu estou aqui como um mensageiro de fé para você, para que quando você chegue diante da sua realidade, você estenda as suas mãos como homem e mulher de Deus e profetize. Realidade, o meu Deus é muito maior do que você. Realidade, a circunstância do meu casamento vai mudar. A minha saúde vai ser colocada novamente nos trilhos. Os meus pensamentos não serão mais depressivos. A minha família será restaurada. A realidade, eu não aceito você. Os meus olhos estão vendo isso, mas a minha esperança é Elpis. A minha esperança é Jesus. A minha esperança é fundamentada naquilo que Ele diz a meu respeito. E é nela que eu sou triunfante. Aleluia. O texto de Romanos, né, no capítulo 4, no versículo 18, nos diz que Abraão se firmou sobre essa qualidade de esperança. Que qualidade de esperança foi essa que Abraão se firmou? Foi uma esperança bíblica, que se baseia nas promessas do Deus vivo, que é uma alegre e confiante expectativa de boas notícias. Uma alegre e confiante, repita comigo, alegre, confiante, expectativa de boas notícias. Você não pode esperar menos do que boas novas, sobre toda e qualquer circunstância. O cenário vai dizer o contrário, mas eu permaneço pela fé, alegre, confiante, esperando, sabe, que as boas notícias, que as boas novas, com grande expectativa no meu coração, vão aparecer a qualquer momento. E foi isso que Abraão usou como base da sua confiança. Porque o que havia sido prometido por Deus, que ia contra aquela esperança natural da questão da idade dele, se baseava em possibilidades matemáticas, se baseava em porcentagens, no que ele estava vendo ou sentindo. E que sempre traz para a gente aquela sensação assim, irmãos, quando nós temos uma promessa que parece ser impossível. Olha, tomara que dê certo. Faz até figa, irmãos. Ó, tomara que dê certo. Meu Deus, em nome, faz figa e fala em nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor da glória. Se a esperança de Abraão se baseasse nisso, ele teria muito mais esperanças muito mais motivos para estar desesperançoso e desesperado do que para ter a esperança firmada. Ele tinha 75 anos de idade. Sua mulher tinha 65, já falei. A promessa se cumpriu 25 anos depois. Foi que Abraão e Sara viram com os seus olhos o nascimento de Isaac. Então repita comigo, eu preciso aprender a nutrir, a alimentar a minha fé, a minha esperança com a coisa certa. Usa a ferramenta certa, irmãos. Quer alimentar sua esperança na coisa certa? Abra a sua Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Jesus. Faça seus momentos de devocional, irmão. Tenha comunhão com a igreja. Se envolva, trabalhe.
tem tantas formas, tantas maneiras, meu irmão, que vai te ajudar a nutrir e a garantir a sua vida, a garantir uma vida vitoriosa para você. Tenha mentores espirituais, seja discipulado, tenha um coração ensinável. Larga a mão esse negócio aí de querer viver a vida, deixar a vida te levar, meu irmão. Larga a mão disso. Viva a vida permanecendo firme no Senhor. Porque, irmãos, não pense que vai ser um processo fácil. Pode ter a certeza de que na mente de Abraão e Sara houve um conflito, uma batalha praticamente diariamente. Aqui eu estou falando do resultado final. O resultado final disso, da vida de Abraão e Sara, foi Isaac. Mas qual é o resultado final que você está esperando para aquilo que você tanto almeja, irmãos? Mantenha-se firme e constante. Preste atenção, o Deus invisível havia prometido algo sobrenatural, impossível de se realizar através de recursos humanos. Mas o que se podia ver dizia que nada daquilo que Deus havia prometido para Abraão e Isaac iria se cumprir. Essa batalha também ocorre na nossa vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, as promessas maravilhosas que Ele tem para a nossa família, para a nossa saúde, para nossas finanças, quando nós olhamos à nossa volta e o que vemos nos dá naturalmente uma tremenda desesperança. Mas faça como Abraão fez, irmãos. Ele não fechou os seus olhos para a realidade. Preste atenção. Abraão sabia exatamente o que estava vivendo. Quero usar uma palavra aqui com toda a educação. Vou trocar essa palavra. A sua fé, ela não é uma fé, você vai entender, que falta inteligência. A sua fé nunca pode ser uma fé que vai lhe faltar, que você precise. Pô, pastor, como é que eu vou usar isso? A sua fé nunca vai ser uma fé cega. Como se você, por conta da circunstância, tudo que você vivesse a partir de então, justificasse todos os seus erros. Não. A sua fé não nega a realidade. Pelo contrário, a sua fé deve se sobressair a sua realidade, irmãos. A sua fé é uma fé inteligente. Abraão sabia exatamente o que ele sentia e o que ele estava vivendo. Abraão sabia exatamente. Ele não estava enganado, ele não estava cego. Pelo contrário. E exatamente por Abraão saber o que ele sentia, o que ele vivia, é que Abraão sabia também em quem ele cria e aonde ele se apoiava, irmãos. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Se você tem crido no Senhor, você está apoiado no lugar certinho. Você está apoiado, vivendo uma vida certinha. Só ali, aguardando, esperando, firmemente no Senhor, o cumprimento de cada palavra que Ele disse a teu respeito. Você não nega a realidade. E é o fato de você não negar a sua realidade, é que te faz combater a realidade com as armas certas. Você não combate a tua realidade com as armas erradas. Você não toma atitudes precipitadas. Você não se desespera. Ou quando você se desespera, você procura ajuda, procura auxílio, porque você sabe que sozinho você vai fazer a coisa errada. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? E foi exatamente assim que Abraão nutriu a sua fé. Então nutra a sua fé, mantenha a sua fé viva. Porque a esperança bíblica, irmãos, é o plano. É como se fosse a esperança bíblica é como se fosse a planta baixa de uma construção que você quer ter, que você quer idealizar na sua vida. É a planta baixa.
é você olhar para aquela planta e aí você coloca em prática na sua vida, através da fé, o que você precisa fazer, e aí você começa a construir uma vida saudável, uma vida sentimental colocada no lugar, uma vida financeiramente organizada. Por quê? Porque a planta baixa está aí, meu irmão, disponível para você, de leitura fácil, disponível para todo aquele que nele crê, que Jesus crê e quiser viver. Então você vai construir a sua fé, a sua esperança, a sua vida, através de uma base certa, correta. A fé trabalha em cima da esperança. Primeiro vem a esperança bíblica, depois a fé. Você olha, você lê, você crê. E executa. A nossa fé sempre vai pedir de nós uma ação, irmãos. Sempre. Não adianta você falar uma coisa com a sua boca e dizer que crê no seu coração, se na prática está diferente. Alguma coisa está errada. Por isso, meus irmãos, eu quero te incentivar nessa noite. Não desista de acreditar, de sonhar, de nutrir esperança em seu coração. Acorde todos os dias da sua vida com um Elpis. Acorde todos os dias da sua vida com uma alegre e confiante expectativa de boas novas. Todos os dias, todos os dias. Porque não se trata apenas de uma possibilidade, mas de uma coisa muito mais real do que você possa imaginar. Ela é presente, ela é verdadeira. Porque apesar de ser ainda somente fé e somente convicção, o Elpis é mais real, presente e verdadeiro do que qualquer coisa que você esteja vendo agora. Porque o Elpis é Jesus. O Elpis é a sua palavra. Creia nisso, meu irmão. O Senhor Jesus é Deus e é poderoso para alterar toda circunstância e situações e qualquer destino, para que você seja favorecido e viva uma vida vitoriosa. Então repita comigo: a verdadeira esperança chama-se Elpis. Vou refazer. Uma alegre e confiante expectativa de coisas boas. A nossa esperança não é natural. A nossa esperança é Elpis. A nossa esperança não é passageira. A nossa esperança não é derrubada. A nossa esperança é permanente. A nossa esperança se chama Jesus. Amém, irmãos?